pessoal, diário de uma jornalista marcial internada, um programa diferente. Eu tô fazendo um programa diferente, não é na esteira. Eu tô, como eu falei pra vocês, eu tô no hospital internada com uma pessoa. Vou passar a noite aqui, quer dizer, na verdade vou passar 2 noites aqui, infelizmente. Vou ter que passar 2 noites aqui. Aí eu vim fazer meu programa aqui, pra eu me distrair. Aí eu vim comprar alguma coisa pra eu beber. É noite já, tá? Praticamente é noite, eu vou ter que passar a madrugada aqui. Nossa, tá fantasma, né? Então eu tô fazendo meu programa. Eu vou fazer um programa rápido, tá? Porque eu não posso deixar a pessoa lá em cima sozinha. Bom, gente, eu falei pra vocês, né, que ser guerreira realmente não é fazer arte marcial, não é aguentar. O sensei de Aikido não é aguentar, né, o machismo. Eu acho que ser guerreira é aguentar essas dificuldades da vida, lidar com saúde, com doença, né, de pessoas queridas e morte e vida, né, das pessoas que a gente gosta. Eu acho que isso é mais difícil, tá? Isso é o mais difícil, é lidar com isso, com essas situações. Então, eu vim fazer o programa para me distrair, para não pensar muito nisso, tá? É uma fuga, tá? Fazer o programa é uma fuga para mim, pra eu tentar não pensar muito nessas coisas, tá? Nessas coisas que eu tenho que pensar. Fugir um pouquinho da realidade, tá? Eu prefiro não pensar muito no que eu tenho que pensar, né? Na realidade, com que eu tenho que lidar, né? Porque eu vou ter que enfrentar daqui pra frente, né? Então eu tô falando dos signos, gente. Então vou falar dos signos agora. Tá um pouco difícil fazer o canal com essas pessoas gritando, mas tudo bem. Bom, gente, agora aqui tá melhor, tá um pouquinho melhor. Bom, gente, eu vim pegar alguma coisa pra beber, tá? Porque lá não tem nada pra beber e eu tô internada tô acompanhando uma pessoa, né? Eu tô fazendo companhia para ela, tenho que fazer companhia para ela e realmente ambiente hospitalar é uma coisa horrível, tá? Horrível. Então fazer meu canal me ajuda, tá? Me ajuda a lidar com isso. Me ajuda, né? É muito difícil, tá? Lidar com saúde, né? Com doença de uma pessoa querida, é muito difícil. Acho que é um dos momentos mais difíceis que eu tô vivendo, assim, até aqui, tá? Muito difícil. Você tem que ter muita força para lidar com isso. Mas tudo bem. Então vou falar de alguma coisa para fugir um pouco, para eu não pensar nisso. Eu estava falando de signos, né? Falar de signos me ajuda um pouquinho, falar de arte marcial me ajuda um pouquinho, a fugir um pouco disso. Bom, gente, eu encontrei pessoas muito características dos signos nas artes marciais, que nem eu estava falando para vocês, né? E eu encontrei muitas pessoas do signo de fogo, tá? Nas artes marciais. E uma das pessoas muito características que eu encontrei dos signos, né, nas artes marciais foi o ariano, tá? O Boto-san. Boto-san, Sensei Boto, tá? Que eu falo bastante de vocês, que foi o meu sensei de domingo. Boto-san, 2 em 1, né? Sensei Boto, que me deu aula de domingo muitos anos. No dojo do Sensei Japa, o censor, o ditador, o escorpiano do 3º decanato, aquele que me censurou, né, que me tirou do dojo, aquele que eu tive problemas, né, no 2º dojo de Aikido que eu fiquei muito tempo, com quem eu tenho problemas, eu não gosto dele até hoje, né, é óbvio, né, ele me tirou do dojo, é óbvio que eu não gosto dele, né. Mas eu estive muitos anos tendo aulas com Boto-san de domingo, Sensei Boto, que era 2 em 1, né? Era o Sensei Boto e era Boto-san, de quem eu fiquei muito amiga, muito próxima nos últimos anos, né? Nos últimos anos em que eu estive no dojo do Sensei Japa, o ditador, aquele que tentou me censurar, porque eu chamava todo mundo de machista, e ele me tirou, e eu falei que eu não ia ficar quieta, eu ia continuar chamando eles de machistas, e ele me tirou, né? Então, o Boto-san é um típico ariano, tá? O Boto-san é ariano, Sensei Boto é um ariano, muito narcisista, muito vaidoso, muito autocentrado, tá? Ele, muito briguento, tá? Muito briguento,
Ele não para quieto, ele briga com todo mundo. E os arianos são assim mesmo, tá? O ariano é signo de fogo, ele tá junto com Sagitário e Leão, tá? E as pessoas as pessoas geralmente dos signos de fogo são pessoas muito materialistas, muito vaidosas, muito narcisistas, pessoas que se acham muita coisa, se acham mais que todo mundo. Tudo que é deles, eles acham que é melhor que de todo mundo. Eles se acham melhor que todo mundo, inclusive, né? Então, eles são pessoas bem difíceis, né? As pessoas do signo de fogo, né? Do elemento fogo. E o Sensei Boto-san, eu fui percebendo que ele é um típico ariano mesmo, né? Convivendo com ele, eu percebi isso, tá? Ele é um bem típico, bem ariano mesmo, briguento, vaidoso, narcisista, ele se acha mais que todo mundo. Ele tem as mulheres para servirem como uma vaidade para ele. Ele não tem interesse nas mulheres, no fundo. As mulheres são mais como uma vaidade para ele aparecer por meio das mulheres, né? Então geralmente ele está com mulheres muito bonitas assim visualmente, né? Que são bonitas para o outro, são vitrines, são mulheres vazias, geralmente mulheres ocas e vazias e fúteis que ele se relaciona. Então ele usa as mulheres para aparecer. O dia que eu comecei a pegar carona com o Boto-san, nos últimos anos em que eu estive no dojo do Sensei Japa, e eu tive uma proximidade muito grande com o Boto-san, e aí realmente eu me decepcionei com o Boto-san, porque até então eu tinha um relacionamento muito bom com o Sensei Boto, e eu não conhecia, claro, o Sensei Boto, eu tinha um relacionamento com ele de dojo, ele era meu sensei, e eu tinha um relacionamento bom, mas era com a persona social do Boto-san, né? Eu gostava do Sensei Boto, não do Boto-san, né? Boto-san é um ser humano que está por baixo do Hakama. Boto-san eu nunca me dei bem, né? A Priscila nunca se deu bem com o Boto-san. O ser humano, né? O ser humano, o homem que está por baixo do Hakama, né? Eu nunca me dei bem com ele, eu fui convivendo com ele e eu fui percebendo, durante as caronas que eu fui pegando com o Boto-san, eu fui percebendo quem era o Boto-san e não fui me dando bem com ele. Aliás, eu não me dou bem com os signos de fogo, óbvio, eu sou do signo de água. Água é o oposto de fogo, né? A água vai entrar em conflito com fogo porque é o oposto de fogo, né? Então é natural que entre em conflito. Então, o Boto-san era bem assim, ele não parava de falar, ele queria chamar a atenção o tempo todo, ele usa as pessoas para alimentarem o ego dele, né? Ele não tem troca com o Boto-san. O Boto-san, ele quer que as pessoas fiquem alimentando o ego dele o tempo todo, né? Ele é extremamente narcisista, vaidoso, né? Não tem troca com ele. Ele é egoísta, ele se acha mais que todo mundo. Eu entrei com ele no supermercado, ele simplesmente esqueceu que eu estava do lado dele, tá? Ele queria aparecer, né? Só ele que aparecia, só ele falava. Ele praticamente não me dava espaço para falar, né? E na verdade eu nem tinha vontade de falar, porque assim, não tinha começo nem meio e fim, né? Não tem diálogo com ele, é um monólogo, né? Só ele fala. E não tem nem sentido falar com ele, porque você não tem coerência, não tem diálogo, não tem coerência o que ele fala, né? Ele fala de uma coisa, ele fala de outra, não tem sentido as coisas que ele fala, tá? Ele não começa nada, ele não termina nada, né? É exatamente como ele é na vida, tá? E como ele age com as mulheres e com as pessoas, né? Ele não começa nem termina nada, tá? Ele só pensa nele mesmo, é uma pessoa extremamente egoísta, narcisista e super vaidosa, né? Então ele usa as mulheres para alimentarem o ego dele, para ele aparecer mais, né? Para as pessoas acharem que ele é demais, né? É mais ou menos isso. Então as mulheres servem como elementos de vaidade para ele, tá? Então, eu encontrei o Boto-san. O Boto-san é um típico ariano, né? Um típico... uma pessoa bem representativa do signo de fogo, tá? As pessoas do signo de fogo são bem assim, tá? Eles são bem materialistas, eles pensam muito no físico, né? São bem vaidosas, eles gostam de aparecer, eles se acham mais que todo mundo, tá? Eles usam muitas vezes as pessoas para aparecerem mais, né? Então, são pessoas muito difíceis de você conviver, tá? Porque não tem muita troca com essas pessoas, né? As pessoas do signo de fogo são muito briguentos, tá? São muito briguentos,
São pessoas bem difíceis para você se relacionar. São superficiais, muitas vezes superficiais, né? Então eu encontrei bastante gente de fogo nas artes marciais, bastante. Porque são pessoas que cultuam muito o corpo, né? Eles vão ficar, querem fazer exercício, querem aparecer, gostam de brigar. Então, assim, a arte marcial é um lugar muito interessante que puxa muito as pessoas de fogo, né? Porque a pessoa de fogo, ela é briguento, né? O pessoal de fogo, eles gostam de uma briguinha. Então, vai ter bastante gente de fogo nas artes marciais, né? Então, e o ariano, ele é grosso, tá? O homem ariano, ele é bem grosso, tá? E o Sensei Boto, você percebia. O Boto-san, eu percebia que ele era grosso. Ele tinha, assim, sabe, uns momentos, assim, de grosso. Ele não chegou a ser muito grosso comigo, assim, não deu tempo, tá? Mas, assim, em alguns momentos eu percebi. Ele dava uma segurada na onda dele, né? De ser grosso. Outra coisa que o Boto-san tinha, que eu achava um defeito, né, nele, ele dava um de garanhão. O Boto-san tinha muito isso, assim, sabe? De ficar mostrando que ele era garanhão pra mim, né? Assim, sabe, ficar falando que ele paquerava mulher, sabe, que ele saía com mulher, tá, e isso é muito negativo, né, ele achava que isso era positivo, mas não é, né? É bem negativo isso, tá, ele não entendeu que era bem negativo, né, assim, ele fica mostrando que ele sai com mulheres, tá, isso é muito negativo. A mulher não gosta de homem que fica mostrando que é, de homem que fala que é garanhão, tá, é muito negativo. A ficha dele, assim, a lista do Boto-san foi ficando ruim, tá? Assim, eu fui ficando com uma impressão muito ruim do Boto-san. Eu tinha uma visão boa do Boto-san, né? Na verdade, eu tinha uma visão boa do Sensei Boto. Quando eu conheci o Boto-san, eu fui ficando com uma visão ruim do Sensei Boto, né? O Boto-san foi queimando o fio do Sensei Boto, tá? Foi isso. Foi, na verdade, isso, né? Porque eu gostava do Sensei Boto, que era tranquilo, contido, educado, assim, centrado, né? Eu gostava do Boto-san. Na verdade, eu gostava da persona social do Boto-san. Eu não gostava do Boto-san. O Boto-san, o verdadeiro, né? O ser humano, o Boto-san. O homem Boto-san. Eu não gostava do Boto-san. Eu não gostei do Boto-san, né? De conhecer o Boto-san. Então, foi muito, assim, muito... muito complicado, né? Muito traumatizante para mim. Então, o Boto-san tinha esse defeito. Ele gostava de mostrar que ele era garanhão, tá? Assim, dar em cima de mulher, cantar mulher na rua. Tanto é que eu lembro que ele contou pra mim quando ele foi pro Japão. Eu achei um absurdo, né? Ele contando que ele foi pro Japão, com o Sensei Japa, né? Então, ele me contando, eu fui pro Japão, né? Com o Sensei Japa. Aí a gente entrou no trem. Ele contando que ele tinha entrado no trem, e no Japão as mulheres são muito contidas, né? São muito reprimidas, né? As mulheres do Japão. O Japão é muito machista, extremamente machista, né? A mulher nem sorri, né? É um absurdo. A mulher é extremamente reprimida no Japão. O machismo é doentio no Japão, né? A mulher é extremamente reprimida. Ela é tão reprimida que ela não paquera, ela não sorri, né? É muito opressivo o Japão para a mulher, né? É muito opressivo. Deus me livre ser mulher no Japão. Deus me livre, né? Deve ser, assim, uma coisa absurda. Mas é cultural, né? Ela já nasce assim. Então, o Boto-san estava me contando que a mulher não dá nem sorrir dentro do trem, tá? Ela nem sorri de tão opressivo e repressor que é o Japão para a mulher, tá? O machismo lá é extremo, é doentio. É assim, a gente nem consegue ver. Se aqui é machista, no Japão, assim... É muito, é extremo, tá? A ponto da mulher não sorrir. Ela não sorri no trem para um homem, ela não, entendeu? Não pode, é um absurdo, tá? Então, o Boto-san estava contando, né, que ele entrou no trem e ele começou a sorrir para as mulheres no trem. E isso não pode, né? Na cultura do japonês isso é um absurdo, né? Porque lá é uma afronta isso, né? É assédio isso. No Japão deve ser assédio isso, né? Porque... extremo, né? Extremo. Então, e ele ficava cantando as mulheres japonesas no trem. Então, assim, é um absurdo, né? Na verdade, ele não deveria estar fazendo isso. Ele deveria respeitar a cultura local, tá? Então, assim, olha o absurdo, né? Olha como o Boto-san, ele é sem noção, né? E como ele é extremo, né? Como ele não tem noção das coisas, né? E ele não respeita as mulheres, né? Até no Japão ele estava assediando mulheres. Então, assim... E ele conta isso como se ele achasse que isso é legal. E como se ele achasse que isso valoriza ele. Ele não se valoriza assim para uma mulher, né? Uma mulher não gosta que uma mulher não gosta de saber que um homem é assim. Isso desvaloriza um homem, tá? Para uma mulher, né?
Você saber que um homem é garanhão é negativo, tá? É isso que eu quero dizer. Então ele começou a contar essas coisas pra mim, eu comecei a ficar com uma impressão ruim dele, tá? Uma visão pior do que a que eu já tinha. Então o ariano, ele é bem assim, o ariano gosta de mostrar que ele é conquistador, né? Que ele sai com todas as mulheres, ele gosta, e muitas vezes é mentira, tá? Ele gosta de dar um de conquistador, né? E muitas vezes é mentira, né? O ariano, ele é muito de papo, tá? E muitas vezes é mentira, ele conta isso só pra mostrar uma imagem do que ele não é. Tá, é isso. Então, o Sensei Boto-san é um típico ariano, tá? Briguento, infiel. O ariano é bem fiel, ele é bem traíra, tá? Ele é traíra, ele é sacana, ele põe chifre, né, nas pessoas. Ele não é fiel com os amigos, tá? O ariano não é fiel. Eu tenho um amigo ariano, tá? Nas artes marciais, eu gosto dele, tá? Ele tem exceções, mas o Boto-san é um típico ariano. É um típico ariano que eu diria que é do mal. Eu não namoraria o Boto-san. Não namoraria o Boto-san, porque o Boto-san, ele é um ariano infiel. Tá? Eu vi no mapa astral dele isso, tá? Ele não me passa uma ideia de fiel, tá? De fidelidade. Ele não parece uma pessoa fiel, tá? Sim. Eu vi o jeito que ele estava andando comigo dentro do supermercado, tá? Ele estava olhando para mim e olhando para as outras mulheres, assim, desrespeitoso, né? Ele não tem postura. Tá, é isso. Tá, é isso. E o ariano se acha demais, né? Ele se acha lindo, maravilhoso. O Boto-san, ele entrava no Jiwasa olhando para todo mundo. Ele não estava preocupado, né? Se ele estava bem no Jiwasa. Ele queria saber se tinha gente olhando para ele no Jiwasa. Ele estava preocupado dos outros olharem para ele. Então a vaidade dele é extrema. Ele não se preocupa com ele. Ele quer saber se os outros estão olhando para ele, né? E o ariano é grosso, tá? É bem grosso, estúpido, vaidoso. Então, assim, é um signo chato. Eu não gosto de ariano. Ariano é de briga. Escorpião com Áries é briga. Com certeza. Eu nunca, assim, eu tenho um amigo ariano nas artes marciais, mas é uma coisa muito rara. Né? Assim, é muito difícil eu ter, assim, amizade com ariano. É muito raro. Muito raro, tá? Eu não tenho, assim, nenhum amigo ariano. Só tenho um. Assim, só tenho um. Não tenho amizade com ariano. Né? Ariano é briga. Não me dou bem com ariano, tá? Aliás, o pessoal do signo de fogo, eu não me dou bem com o pessoal do signo de fogo, tá? Não me dou bem com signo de ninguém. Eu não me dou com signo nenhum, pra ser sincera. Eu não me dou com signo nenhum, pra ser sincera, né? É bem difícil. Bom, é isso, gente. Eu vou comprar meu suco, vou subir, porque eu tenho que subir, tá? Então, hoje vai ser o interno. Hoje e amanhã. Até, gente. Tchau, tchau.